para começar a educação de qualquer pessoa, é preciso ter uma base fundamentada. Independente de ser criança, adolescente, ou se a própria pessoa adulta está fazendo um novo curso, vai prestar um concurso ou algo do tipo. Então eu vou colocar aqui 5 princípios básicos para que você possa atentar na hora de prestar atenção em relação à educação. Como você deve agir como criança, como adolescente. A linguagem é mais a partir da criança. Se você consegue manter essa linguagem até a adolescência, ok. Você vai ter um jovem adulto muito bem tranquilo. Agora, se você não conseguir seguir esses 5 passos que são básicos, aí vocês, pais responsáveis, terão um pouquinho mais de dificuldade de lidar com os pequenos. Então, vamos lá para os 5 passos. O amor. O amor, ele é o princípio básico, uma base fundamentada, estrutura familiar que consegue trazer uma igualdade de convivência ali de pai para filho, pais para filhos, de filhos para pais e de colegas para colegas em escola, né? Se tratando de uma educação infantil. Então, quando você tem o correlacionamento do amor para com seu filho, para com quem você está sendo responsável, a educação ela vai fluir muito mais tranquila do que se não tivesse esse princípio básico. Por exemplo, se seu filho se machucou na escola, né? Correu, caiu, machucou, e te ligam para você poder ir buscar. Então, o normal da gente imaginar que pode acontecer é o pai ou a mãe chegar, né? Poxa, será que machucou muito, né? Se precisa levar para um hospital, para um pronto-socorro ou não, ali dá um amor, um conforto, um carinho. Mas já vi casos de pais que chegam agredindo verbalmente já a criança. Pô, como é que você faz um negócio desse? Me tira do meu trabalho e tal. Então, o que acontece? A falta do amor, ela implica numa vergonha introspecta, né? Então, a pessoa fica introspectiva, ela vai ficando, lembra das camadinhas de emoções? Vai gerando uma camada de emoções negativas, ruins, até que uma hora ela explode e a pessoa sai com algo que não é muito legal. Então, o amor, que é a base fundamentada, a principal base fundamentada, ele tem que ser muito bem estruturado, tem que ser muito bem organizado, tem que ser muito bem elaborado de forma natural, é claro. Não tem como a gente forçar o amor, ou você tem ou você não tem. E se você não tiver e perceber que você está sendo prejudicial à sua família, você tem que buscar ajuda para ver como você pode resolver isso para com sua esposa, para com seu marido, para com seus filhos, né? Porque o amor não envolve só a questão dos pais e dos filhos, envolve um contexto familiar completo. Marido, esposa, mãe, pai, filho, irmãos, tios, a parentela toda. Então, ou você tem amor ou você não tem. Se você perceber que você está sendo rude e que você está sem sem esse entendimento do amor, busque ajuda para que você possa restaurar algo enraizado aí da sua família. Segundo, a obediência. Quando é aplicado a obediência dos filhos em relação ao que os pais orientam, a possibilidade de que eles sejam pessoas bem-sucedidas é muito maior. Quando a desobediência, a possibilidade de serem pessoas menos sucedidas é muito maior. Então, o que acontece? Você precisa atentar para as chamadas de atenção do seu filho, de uma forma que ele venha a entender a sua linguagem, que ele venha a entender que aqui não é não, sem você precisar usar a palavra não. É possível. Então, por exemplo, o seu filho está jogando bola fora do horário que deveria jogar, deveria estar estudando. Então, em vez de falar, não jogue bola agora, filho, vamos estudar que está na hora de você fazer a sua tarefa de casa. Ou seja, você nem mencionou a questão da bola, do jogar, né? Então, você conseguiu chamar a atenção dele para poder estudar sem precisar dizer não para aquela situação. A palavra não, ela só é permitida em bom tom, numa correção, numa educação, quando realmente você não tiver para onde ir. Quando você perceber que você pode substituir por algum outro item, por alguma outra frase, por alguma outra possibilidade, então aí aí tá tudo bem, então tá ok. Agora, se você não puder, aí você fala, meu filho, não tá na hora de jogar bola, tá na hora de estudar. Porque isso é utilizado quando ele não escuta, quando ele não quer obedecer, aí é onde chega no limite, porque tudo tem que ter um limite. Terceira, modelo que educa. O que é isso, modelo que educa? Os filhos, eles se espelham nos pais. Eles tendem a repetir o comportamento dos pais. Numa coisa boa, numa coisa ruim, seja lá o que for, eles vão ter sempre o espelhamento do comportamento de casa, seja bom ou ruim. Então, se houver violência verbal, né, agressão verbal, física,
A criança, ou ela vai ficar introspecta, onde ninguém pode sequer tocar nela, né? A pessoa não quer contato, ou ela vai demonstrar algo violento, assim como ela presencia em casa. Então, é muito importante ver se uma criança, um professor, né, quando ele percebe que uma criança, que um aluno está agindo de forma grosseira, agressiva, provavelmente aquele comportamento está vindo de algo que ele viu em casa, de algo que ele viu algum adulto fazer. Né? Então, tem a referência, por isso que a gente fala que é o modelo que educa. Então, se os pais têm a atenção de chamar os filhos, sentarem para, né, poder conversar, sempre que tiver um probleminha, alguma coisa para ser resolvida, muito bem resolvida, tá ok. Esse é o passo certo, tá? O diálogo. Então, o diálogo ele é fundamental em todas as circunstâncias. Então, se acontecer um probleminha, marca ali um horário para você poder sentar com seu filho, para você sentar para poder conversar, expõe o que está certo, o que está errado e frise bem a questão sobre não poder fazer determinada coisa e por que não pode. Para que isso não seja um problema muito grande na escola, dentro da sala de aula, principalmente com os coleguinhas que estudam com ele. Fale positivo. Mais uma vez aqui falando sobre a questão da palavra não. Tentar não usar, para você ver, tentar não usar a palavra não, né? Trocar de forma similar as situações. Não está na hora de jogar bola, mas aí ele acaba de almoçar e vai jogar bola. Está na hora de estudar. Meu filho, vamos estudar. Está na hora de você estudar. Você não precisou mencionar a questão da bola, a questão do jogo. Videogame, tá jogando videogame. Está na hora de tomar banho. Filho, está na hora de você tomar banho. Não dessa forma. Larga o videogame. Não jogue videogame agora e vá tomar banho. Há uma diferença de tratamento. É o mesmo resultado que você quer que seu filho largue aquilo ali para poder tomar banho. Mas dependendo da forma como você fala, vai soar de forma agressiva, psicologicamente falando. O psíquico dele vai entender de outra forma. Afinal de contas, ele é uma criança. Então, assim funciona com os adolescentes e conosco, adultos também. Quando é dito para nós, adultos, que não podemos fazer algo, sem explicar o porquê, é uma situação um pouco desagradável. Então, a criança ela tem que entender o porquê que ela não pode e porquê que ela pode fazer em determinados horários o que é permitido para elas. Né? 5. Ensine a tomar decisões. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis que o ser humano ao longo da vida ele vive, que é tomar decisões. Como saber se a decisão que você está tomando é a certa ou é a errada? Inclusive de orientar seu filho a tomar decisões. Então, isso tem que ter muita conversa, tem que ter muita exposição de emoções ali para poder transferir para sentimentos, para poder entender, para que os pais possam ficar mais seguros. Os pais e os professores também, quem faz parte da educação, né? Quando o filho tem dúvida e você percebe que ele está dando ali voltinhas e não sabe o que fazer, chega nele e pergunta o que está acontecendo, por que você não está conseguindo passar adiante nessa tarefa? Ele vai explicar o porquê, né? Se você chegar de forma branda. Agora, se você chegar de forma agressiva, provavelmente ele vai chorar e não vai querer dizer qual é o motivo. Vai inventar uma coisa qualquer. Então, é preciso encontrar a raiz do problema, a raiz da situação. Então, se é uma timidez, se é alguma coisa que está tendo dificuldade ali, em sala de aula, que ele possa ter o entendimento. Olha, eu não sei fazer, eu preciso de ajuda, eu preciso de um professor particular. E normalmente quem vai decidir isso são os pais, mas os pais decidem juntamente com o filho, conversando com o filho. Meu filho, olha, você não está conseguindo fazer, então vou contratar um professor particular para te orientar, para te ajudar nessa prova, nessa atividade aqui. Ok. Então, ou seja, ensina ele de que ele tem que tomar essa decisão. Uma criança que tem pensamentos e comportamentos como uma criança, ela precisa ser mantida como criança, mas precisa estar preparada para o que está por vir, porque a infância de hoje é muito diferente de 20, 30 anos atrás. Então, são crianças muito mais evoluídas, né? Psicologicamente falando, tecnologicamente falando também. Hoje elas temos aí, né, um acesso à tecnologia que 20 anos atrás, 30 anos atrás era difícil, não era possível. Então, ensinar a criança, ensinar o adolescente e o adulto a tomar decisões é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano pode ter, porque nunca se sabe se vai ser o certo ou errado. Então, sem subjugamento, pensa nos pós e no contra. E você passa uma listinha. O que é benéfico para mim? Decidir contratar um professor. Meu filho vai ter melhoria de entendimento, vai ser esclarecido e tal. O objetivo é aprender. Ok. Contra,
De repente, a questão do orçamento, não tenho dinheiro para poder contratar agora, isso vai mexer no meu orçamento, pode ficar negativo, não quero uma pessoa estranha ensinando o meu filho. Então, analise o que é mais importante, lembrando que a educação do seu filho é mais importante do que qualquer outra circunstância. Então, falando sobre esses 5 tópicos, né, que são considerados, assim, que eu considero os mais importantes para a base de uma educação, quando a gente começa ali com amor, com obediência, para quem é pai, para quem é mãe de primeira viagem, é claro que filho não vem com manual. Não dá para você saber o jeito certo que você vai agir com um ou com o outro. Quando vem o segundo filho, que já é já tem uma experiência de uma primeira bagagem, então é muito mais fácil de equilibrar as emoções, né, e sentimentos em relação ao segundo filho. Então, quando é o primeiro, são pessoas que é novidade para todo mundo. Por isso que a ajuda das mães, né, das tias, das mulheres, né, em volta, é muito importante, porque são pessoas que já passaram por essa experiência e vão poder te ajudar, né? Para a mãe, estou falando agora no caso da mãe. E os filhos tendem a passar mais tempo com a mãe, então a licença maternidade com a mãe, né? Mesmo bebezinhos, quando eles começam a crescer, a mãe que leva na escola, a mãe que busca. E quando é o pai que busca, ele que tem essa responsabilidade, quando as tarefas são divididas, eu falei num vídeo anterior sobre isso, a presença do pai nas escolas, nas reuniões, assim, o quanto é diferente, o quanto a criança se sente responsável quando a presença do pai, a presença paterna, está na escola. Então é muito importante quando existe a presença paterna. Agora tem casos que não tem como, né? A mãe solteira, e às vezes é complicado lidar, então ela é mãe e pai ao mesmo tempo. E a criança entende isso, a criança entende que a mãe se esforça para que ela tenha essa postura, né? De mãe e pai ao mesmo tempo. Então lidar com amor, obediência, ter cuidados para poder... será que eu deixo meu filho brincar nesse brinquedo? Será que esse brinquedo não é perigoso? Então, ou seja, você começa a trabalhar uma redoma em volta do seu filho, de forma que você está proibindo, está asfixiando ele, e de forma que ele possa não respirar, e assim ele não vai aprender a viver lá fora, não vai aprender a tomar decisões, não vai aprender como dialogar com seus colegas da melhor forma possível. Então, quando uma criança de 3 anos quiser amarrar o próprio cadarço, deixa ela amarrar o próprio cadarço. Se uma criança de 2 anos quiser comer tudo sozinha, que já consegue, né? Uma criança de 2 anos, se fizer bagunça, deixa ela comer sozinha. Não tente ajudar ali o mínimo possível, só quando for necessário. Isso é extremamente essencial e importante para o desenvolvimento intelecto, emocional do seu filho, né? Então, falando sobre esses 5 aspectos, né? Esses cinco segredos, né? Para a gente poder trabalhar dentro da educação junto com os nossos filhos, né? Com os pequenos, que podem se estender também aos adolescentes e aos jovens adultos. Para que a gente possa ficar um pouco mais seguro de que a gente está errando menos, uma expressão um pouco mais coerente, porque a gente não sabe se a gente vai acertar, nós temos a intenção de acertar. Vamos acertar? Não sabemos, né? E sobre esse ponto de vista de ser o certo ou o errado, vou gravar um vídeo só sobre isso, que é quando a pessoa, ela chega e fala, venci na vida, eu sou um caso de sucesso, né? Então, para a gente poder entender o que significa vencer na vida, deu certo na vida, né? Deus, né, superou todas as expectativas. Então eu vou gravar ainda um vídeo sobre isso, porque é um tanto polêmico e é uma cobrança muito grande desde pequenos, desde criança. Os pais projetam muito o crescer na vida, na mentalidade infantil. E essa é uma das posturas que eu não coloquei aqui na educação, porque é um modelo que é negativo para a educação, então por isso tem que ser um assunto à parte, porque é um pouquinho delicado e alguns pais vão se identificar com a situação, alguns vão achar assim, nossa, que absurdo, não penso desse jeito, e tudo bem, tá tudo certo, ninguém tá questionando aqui o comportamento, padrão de ninguém, mas vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, ok? Então mais conteúdo pro próximo vídeo.